Será que todo queijo combina com qualquer tipo de vinho? Bom, essa é uma pergunta que a gente fez aí nas nossas redes sociais e hoje a gente resolveu fazer um vídeo para esclarecer tudo sobre essa relação entre queijos e vinhos. Eu sou Rafaela Lira e esse é o Vinhos e Castelos. Fica aí até o final do vídeo para descobrir tudinho que a gente tem para dizer sobre essa relação que para mim é maravilhosa, porque eu adoro queijo e adoro vinho. E já se inscreva, aproveita e se inscreva no canal, deixa o like e ativa também o sininho, porque aí você vai receber toda vez a notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Fica aí com a gente! Aqui na Espanha tem uma expressão muito curiosa que eu achei bem diferente e me fez pensar um monte de coisa no início quando eu ouvi, assim que eu ouvi essa expressão, que é bem usada, que é o seguinte, eles dizem que no te deem com queso, quer dizer, que não dei o vinho para você com um pedaço de queijo. Por que isso? Porque antigamente alguns bodegueiros serviam assim, ó, o seu vinho com um pedaço de queijo em cima. Isso porque o queijo ele dá uma dissimulada, né, em alguns eventuais defeitos que os vinhos podiam ter, né? E aí a pessoa que estava provando não notava, não percebia isso. E por que isso acontece? Porque o queijo ele é feito, né, da coagulação de algumas proteínas que quando entram na boca da gente, eles mascaram, tapam um pouco os receptores gustativos. Então você não vai perceber muito se o vinho tiver algum defeito, por exemplo. Bom, e a gente sempre pesquisando essa relação entre queijo e vinho, a gente sempre encontra algumas coincidências. Por exemplo, na descoberta mesmo, tanto do queijo quanto do vinho, que foram de uma maneira totalmente eventual, né? Sem querer, que dizem que descobriram aí o queijo e o vinho. A história todinha aí da descoberta do queijo e da descoberta do vinho tá lá no nosso blog vinhoscastelos.com. Então depois que você assistir o vídeo, vai lá dar uma conferida. Outro fator em comum, né, é que os queijos e os vinhos, eles têm denominações de origem, né, regiões que são onde são fabricados os vinhos, que têm regras, né, de fabricação tanto dos queijos como os vinhos. Então essa é mais uma coincidência aí dessa relação. Agora a gente vai dar algumas regrinhas básicas de combinações, como você pode combinar os queijos com os vinhos certos, né, de uma maneira mais acertada. E o que a gente sempre costuma dizer aqui, você não fica preso a essas regras, não. Eu acho importante que você experimente, porque às vezes, independente da regra, você descobre uma combinação que para você é muito bacana. Então, arrisque, saia das regrinhas, a gente dá assim um norte, né? Por onde começar. Mas aí você vai experimentando e vai vendo o que é bom, o que você não gosta. E depois conte pra gente como é que foram suas experiências aí com queijo e com vinhos. Deixa aqui no comentário o que você provou de diferente ou do que a gente sugeriu aqui, se gostou ou se não gostou. Bom, vamos lá. Algumas regras básicas de harmonização entre queijos e vinhos, a gente tem que prestar atenção entre basicamente 3 itens, né? A intensidade ou a potência. O que é isso? Um vinho mais intenso, mais potente, né, mais encorpado, ele vai combinar melhor com queijos também com bastante potência, mais intensos, né, aqueles queijos mais salgados, mais carregados mesmo de sabor.
Outro fator é a intensidade do envelhecimento. Por exemplo, aqueles queijos mais curados, eles combinam muito melhor com vinhos que passaram por um envelhecimento maior também, um envelhecimento em madeira, né, em barrica. Então, essa combinação, presta atenção nessa combinação aí, nesse fator que é bem interessante na hora de você fazer a sua harmonização. Outra coisa, outro fator que a gente gosta de levar muito em consideração são as borbulhas que tem nos vinhos espumantes, que eles vão muito bem com queijos de uma textura mais macia, né, com mais gordura, por exemplo, um espumante com um queijo brie. O que vai acontecer? O próprio gás carbônico, eles vão fazer uma limpeza ali da boca quando a gente come, ele harmoniza o vinho espumante com um queijo mais gorduroso. Então ele dá uma limpada ali na boca. Então, na verdade, a dica da gente é prestar atenção aí na hora de você combinar os queijos e vinhos, né, nesses fatores, na textura do queijo, na acidez do vinho, se tem ou não tanino, então a gordura, né, a quantidade de gordura. Então são esses fatores que você tem que levar em consideração aí para fazer uma combinação bem bacana. Bom, vamos lá. Vamos dar algumas dicas, né? Alguns queijos na prática, alguns queijos que combinam, na minha opinião, muito bem com alguns tipos de vinho. Por exemplo, vai aparecer aqui, vou deixar aqui na tela a listinha e vocês podem conferir também, tem a lista toda lá no nosso blog, tá? vinhosecastelos.com. Então, depois, como eu disse, dá uma conferidinha lá. Por exemplo, o queijo brie ou camembert, eles combinam muito bem, por exemplo, com vinhos torrontés, um chardonnay, um sauvignon blanc, ou, como a gente já disse também ali no início do vídeo, um espumante, né, um champanhe ou uma cava, ou qualquer vinho espumante. Já queijos assim mais salgados, mais intensos, como um grana padano, um parmesão ou provolone, eles já ficam melhor com um vinho como Syrah, um Malbec ou um Sangiovese. Os queijos azuis, como Roquefort e Gorgonzola, eles combinam muito bem com vinhos fortificados, como Porto, o Tokai. E também experimente também com os vinhos tintos, né, de bastante corpo, como um Taná, por exemplo, fica também bem bacana. Já os queijos curados ou semi-curados, né, os queijos de cabra ou de ovelha, eles combinam muito bem com os tintos, tipo Garnacha ou um levíssimo Pinot Noir, e os brancos, um Chardonnay ou um Riesling. Bom, pra gente não ficar se prolongando muito aí na nossa lista, e a lista é grande, a gente deixou lá no blog tipos de queijos combinando com tipos de vinhos, então vai lá e dá uma conferida. E a melhor coisa, né, que a gente pode fazer é seguir, sim, né, ter uma noção de harmonização aí, mas provar mesmo que você tá afim e ver se ficou bom ou não ficou bom pra você. E uma coisa só, né, além dessas dicas, só uma outra, é que preste atenção ali naquelas coisas mais básicas e não deixe o que não pode acontecer para não ficar muito, né, muito ruim para o paladar, é que nem o vinho e nem o queijo se sobrepassem, né? Um sobrepasse muito o outro na hora de você fazer aí a sua harmonização. Então a gente se encontra num próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo se você chegou até aqui. Escreva nos comentários harmonização, vinhos e queijos. E lembre que a gente tem toda semana artigo novo e vídeo aqui no YouTube, artigo lá no nosso blog vinhosecastelos.com. Já faça sua inscrição se você ainda não fez e até o próximo vídeo.